Oi, queridos alunos do oitavo ano. Nessa aula de número 33, a gente vai falar dos fenômenos climáticos, das mudanças climáticas, né? E a ação do homem. Vamos, que vai ser bastante bacana. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar de aquecimento global. Então, o que é esse aquecimento global? Então, aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa. Quero que vocês entendam o seguinte, que o efeito estufa é um fenômeno natural, né? Inclusive só tem vida no planeta Terra por conta do efeito estufa. O efeito estufa ele permite que os dias e as noites sejam mais ou menos a mesma temperatura. Se não tivesse efeito estufa, os dias seriam quentes, mas as noites seriam extremamente frias, né? Então nós teríamos um clima, portanto, bem diferente do clima que a gente tem hoje. O clima que a gente tem hoje no planeta é por conta do efeito estufa, porque os gases estufa retêm parte do calor do dia para a noite, e com isso a noite não é uma temperatura tão baixa comparada com a temperatura do dia, beleza? Mas o problema é que com a utilização dos combustíveis fósseis de forma bastante intensiva, aí a gente tem a intensificação do efeito estufa. E com isso, mais calor fica retido do que deveria ficar. E com isso, a gente tem aumento da temperatura do planeta e, consequentemente, as mudanças climáticas. É isso que a gente chama de intensificação do efeito estufa e é justamente isso que causa o aquecimento global. Então, quais são os principais gases causadores da intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global? Nós temos dois principais gases, dois principais personagens, que é o gás carbônico e o gás metano. O gás carbônico, que ele é o resultado da utilização de combustíveis fósseis. Então, quanto mais combustíveis fósseis a gente utiliza, seja carvão mineral, derivados do petróleo, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, o querosene, mais a gente vai jogando na atmosfera esse CO2 que fica cerca de 300 anos aí circulando na atmosfera, ok? E também a queima de florestas, né? Porque as florestas elas sequestram CO2, né? Através da fotossíntese, e as florestas retêm esse carbono nos seus troncos. Então, uma floresta tem muito carbono retido nos seus troncos. Então, quando essa floresta é queimada, todo esse carbono retido é devolvido de uma vez só para a atmosfera na forma de CO2. Então, utilizar combustíveis fósseis e queimar florestas são as duas principais formas de a gente jogar intensamente CO2 na atmosfera, beleza? Mas além do CO2, a gente tem o gás metano. O gás metano, que além de ser o gás natural, né, que está ali sempre onde tem petróleo, tem gás metano, o gás metano também é chamado de gás do lixo, porque sempre onde tem muita matéria orgânica em decomposição, em um ambiente anóxico, sem oxigênio, a gente tem produção de gás metano. Então pense assim, o gás metano é vastamente produzido nos lixões e aterros sanitários. E tem muito a ver com a gente, porque quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz, mais lixões, mais aterros sanitários vão ser necessários e mais metano sendo produzido. Metano que é 20 vezes mais causador do efeito estufa do que mesmo o CO2, ok? O estômago dos ruminantes, né? Também, ruminantes entendo o gado, né? O boi. Então, conforme a população humana vai crescendo, a gente vai aumentando as necessidades por proteína animal e, consequentemente, maior a população de gado e mais gado arrotando, soltando pum, e nesse arroto, nesse pum do gado, gás metano, beleza? E também o gás metano está relacionado com pântanos, né? Regiões lacustres, né? E também rios poluídos. Então, os rios, então, conforme a gente tem regiões pantanosas e conforme nossos rios vão ficando cada vez mais poluídos, mais gás metano está sendo produzido ali, né? E mais acréscimo à atmosfera, mais intensificação do efeito estufa, mais aquecimento global. Próximo slide. Professor,
E quais são as consequências do aquecimento global? São várias as consequências. E antigamente era apenas suposição, ideia. Hoje a gente está convivendo com essas consequências, né? A gente já sofre essas consequências. A citar, então, derretimento das calotas polares, né? As calotas polares estão cada vez mais reduzidas, mais restritas, ano após ano, o que é muito ruim para a fauna dali, né? Então, é o urso polar, isso eu estou falando lá do Polo Norte, né? O pinguim, eu estou falando lá do Polo Sul. Lógico que os dois nunca vão estar juntinhos, porque um é do Polo Norte, mas um é do Polo, o outro é do Polo Sul. Mas enfim, todos os dois estão sofrendo esse efeito, né? Então, além disso, aumento do volume dos oceanos, aumento do volume dos oceanos que vai prejudicar as ilhas, né? Que ficam muito no nível do mar. Todas essas ilhas aí vão ficar submersas, também as cidades litorâneas. Então, consequentemente, muitas pessoas que ali moravam vão ter que evacuar as suas moradias. Então, outro problema é a paralisação das correntes oceânicas. A paralisação das correntes oceânicas, que é muito importante para a distribuição dos nutrientes no ambiente marinho. Então, a fauna oceânica iria sofrer bastante. Muitos animais que vivem nos oceanos iriam morrer ao cessar as correntes oceânicas. Também as mudanças climáticas, né? Então, o aquecimento global leva às mudanças climáticas, como, por exemplo, os eventos climáticos extremos, como furacões cada vez mais frequentes e furacões cada vez mais intensos, tornados cada vez mais frequentes, tornados cada vez mais frequentes, né? Períodos de seca mais prolongada do que o normal, chuvas mais intensas, gerando enchentes, beleza? O que pode causar, por exemplo, a intensificação da fome no planeta, o surgimento de pragas, de pandemias com essas mudanças climáticas. Professor, e quais são as medidas mitigatórias, ou seja, medidas para amenizar esse problema, porque a gente está num caminho sem volta, né? Agora a gente tem que pelo menos diminuir a produção desses poluentes, né? Pelo menos diminuir a produção desses poluentes. E com isso a gente pode começar a evitar as queimadas florestais. E a gente faz isso aumentando a fiscalização. Isso aí é a mão do governo, a mão do Estado. É aumento da fiscalização que faz com que diminua o desmatamento, que diminua a destruição das florestas, queimadas de florestas. Tranquilo? O reflorestamento também pode ser ação sua, né, individual, mas também precisa muito da mão do Estado para a gente ter o reflorestamento. O reflorestamento é muito importante, porque quando essas florestas estão sendo revitalizadas, o CO2 está sendo sequestrado para essa floresta crescer e se desenvolver. Então, é uma medida mitigatória, uma medida para amenizar, ok? Reduzir o uso de combustíveis fósseis, ou seja, optar por transporte coletivo, em vez de usar seu próprio transporte, onde todo mundo saindo com seus carros, com suas motos. Em vez disso, as pessoas poderiam ir no transporte coletivo. Lógico que também, mais uma vez, a mão do Estado, possibilitando transporte coletivo mais eficiente, né? Além disso, em pequenas distâncias, por que não ir a pé, né? Caminhar, utilizar bicicleta, utilizar transportes alternativos, que não necessite a utilização de combustíveis fósseis, ok? E também a utilização de energias renováveis, acabei nem colocando aqui, mas também utilização de energias renováveis, como por exemplo, a energia solar. Aqui a nossa região é muito propícia, né, rica em energia solar, em sol, né? Então a gente pode se utilizar dessa energia em vez de utilizar combustíveis fósseis. Imagine a fabricação de carros, precisa de investimento, né, em pesquisa. Carros elétricos movidos a energia solar, enfim, a gente tem que pensar em estratégias, né?
diminuição do consumo, então isso é muito importante. A gente vive numa sociedade de consumo e o nosso intento é consumir, 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 consumir. E a gente tem que imaginar que quanto mais a gente consome, mais energia a gente precisa para produzir aquilo, né? E quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. Então a gente tem que diminuir, frear esse nosso ímpeto consumista. Isso é muito importante também. Para isso, a gente tem que estimular a reutilização, utilizar as coisas por mais tempo e quando aquilo não servir para o seu fim primeiro, você pode pensar nisso para outra coisa. Como, por exemplo, as garrafas PETs, né? Depois de tomar refrigerante, por que não usá-las como para botar água na geladeira, né? Nada impede. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Até o nosso próximo encontro e tchau!